Good morning, guys. How is it going? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Vamos começar aqui a nossa gravação da avaliação intermediária do 7º ano, ok? Então, tinha lá a avaliação, vocês abriram lá no Google Forms, né? E aí preenchia o e-mail. Então, eu vou mostrar para vocês aqui exatamente como eu faço para corrigir a prova de vocês que eu baixo do Google Forms, ok? Então, primeiramente, eu pego aqui essa ferramentazinha de comentário, e aí, quando eu abro ela, automaticamente abre aqui todas essas ferramentas que eu uso para marcar, para poder taxar o texto, quando eu quero mostrar para vocês que aquilo ali está errado, né, que não tá ali, que está sobrando, que não deveria estar ali, porque está errado de alguma maneira, e esse Tzinho sozinho aqui eu uso para... então, digitar o que eu quero, digitar a nota e o valor da nota, tá? Então, vamos começar por ele, porque eu vou simular aqui como se eu estivesse fazendo a prova, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês o meu e-mail, né? Todo mundo aí tem meu e-mail, mas eu vou simular aqui um e-mail qualquer, tá? Então, eu vou pôr lá, tchananã, @gmail.com, tá bom? Simulando aqui um e-mail qualquer, tá? Meu nome completo, Jerusa Souza, como se fosse lá, vocês já fizeram isso. Ok, primeira questão, valendo 2 pontos, eu tenho lá, leia o texto a seguir e copie os 4 conectores presentes nele. O que acontece aqui? Eu tenho, na verdade, mais de 4 conectores aqui, mas eu tenho conectores especiais, conectores principais que conectam as sentenças. Então, eu acabei considerando um a mais que a maioria de vocês colocou. Mas os conectores principais que eu tenho aqui, eu vou marcar para vocês, são o first, ele está conectando um período ao outro. Temos aqui o then, temos o next e temos o finally. A maioria de vocês acabou colocando também o and como conector, e eu acabei aceitando. Museum não, tá? Museum vai sair, então eu vou colocar aqui só o and para marcar. Ok, então esses são os 4 conectores. Então bastava vocês copiarem, nada mais do que isso. Era para ler o texto e copiar os 4 conectores presentes nele. Então eu aceitei o and, mas os outros eram os que tinham que estar, tá? Teve gente que colocou yesterday, teve gente que colocou verbo. Isso não é conector, tá bom, gente? Eu gravei 2 aulas para vocês sobre isso. Tem na apostila de vocês todo esse material. Eu pus uma lista extensa de conectores na videoaula, então não tinha motivo para vocês fazerem diferente, né? Quem estudou sabia o que tinha que fazer nessa questão. Então, vamos lá, vamos copiar. Primeiro eu vou ler para vocês, desculpa. Saturday was a great day. Então, sábado foi um dia maravilhoso. First, I met my friends at the sports centers. Então, eu encontrei os meus amigos no centro de esportes. Then, we had lunch at Chess Café. Então, nós almoçamos. Nós almoçamos no Chess Café. Depois, next, próximo, na sequência, we went to a museum and saw some amazing dinosaurs. Então, nós fomos ao museu e vimos alguns dinossauros incríveis. Finalmente, we went to a fantastic science fiction film. Nós fomos a um cinema, né? Foi no filme, assistiu o filme de ficção científica. Fantástico filme de ficção científica. Então, bastava copiar. First, depois then, next e finally. Ok? Era só isso que era para fazer, nada mais. Na sequência, temos aqui a questão 2. Tá aparecendo um 4 aqui, gente, que não aparece lá na prova, é porque são os campos de preencher, tá vendo? Então, preenche o primeiro campo, segundo campo, mas o que vale para vocês aqui é a questão, primeira questão, tá? Segunda questão, valia 1,5 ponto. Choose the right option to complete the sentence. He is an intelligent student. Eu tinha que completar. Então, escolher a melhor opção.
aliás, a opção correta para completar. Então, he is an intelligent student, ele é um estudante inteligente. He is very lazy, ele é muito preguiçoso. Quando eu tenho, já expliquei para vocês, quando eu tenho duas ideias opostas, que significam, que tem um sentido de oposição, de contradição, eu vou usar aí a conjunção but, né? Então, era essa que era para marcar, porque as outras não faz o menor sentido. Vamos por eliminação, por exemplo. Eu tenho lá, he is an intelligent student, but he is very lazy. Então, ele é um estudante inteligente, mas ele é muito preguiçoso. Faz todo sentido. Depois, a letra B. Ele é um estudante inteligente, então ele é muito preguiçoso. Não faz o menor sentido eu colocar so, né? So he is very lazy. Não faz. So aí significa então. Depois o happy. Happy, he is very lazy. Feliz, ele é muito preguiçoso. Não tem nada a ver também. Then, então ele é muito preguiçoso. Então, o then e o so tem um sentido muito similar. Então, não dá para colocar nenhum nem outro. Então, mesmo que eu não soubesse o que colocar aí, porque eu não entendi muito bem essa coisa de marcar a opção correta, eu poderia ir por eliminação. Então, prestem atenção, meninos e meninas do 7º ano. Quando a gente fala, quando a gente está fazendo questão de múltipla escolha, se você não tem certeza do que você precisa marcar, vai por eliminação, tá? Alguma coisa você tem que saber, tá bom? Para você poder eliminar. É uma frase simples, a tradução dela é muito simples e ainda assim vocês estavam fazendo prova com consulta, podia consultar um dicionário caso não soubesse o significado da palavra. Então, a questão correta aqui é o A. Eu vou marcar com um X o meu A aqui, tá bom? Então, essa é a questão correta. A terceira questão também valia 1 ponto. Eu vou marcar aqui, ó, como se eu fosse marcar a pontuação, tá? Então, normalmente eu clico aqui e coloco 2 pontos. Aqui, para quem acertou, eu vou colocar 1,5 ponto, né? E aqui agora também, vamos ver lá. Questão valendo 1,5 ponto, terceira questão. Escolha a opção correta entre as palavras em negrito que melhor completam o texto de acordo com os sequencers. Então, temos os sequenciadores. Na mesma aula, na mesma videoaula que tinha connectors, que se referia à questão acima, tinham os sequenciadores. E juntinho lá na apostila também tem connectors e sequencers, tá? Então, vamos lá. Underline the correct sequence. Então, ó, sequencer para underline. Underline, na verdade, vocês poderiam marcar usando lá uma ferramentazinha qualquer, e se não desse, era para colocar, simplesmente transcrevia, que foi o que a maioria de vocês fizeram, né? Então, vamos ver aqui. I had a great birthday yesterday. Então, eu tive um ótimo aniversário ontem. Se eu vou começar sem contar o que aconteceu, e eu tenho a opção first e next, primeiro e próximo, né, ou na sequência, então eu vou considerar o primeiro, porque eu estou começando a contar o que aconteceu. Então, o primeiro aí vai ser first. First. Depois, então eu vou marcar esse daqui, ó, tá? Esse daqui. I met my friends at the mall and they bought me a present. Então, eu encontrei os meus amigos no shopping, at the mall, e eles me compraram um presente. Beleza. Agora, eu tenho as opções finally e then. Finalmente ou então. Eu vou colocar finalmente? Não vou. O meu texto não terminou, eu não tô no final, então é then, tá? Então, agora, then. Então... we had some ice cream at the Great Shop. Nós tomamos um sorvete no Great Shop, que é o nome da loja, né? Uma loja ótima, Great Shop. Agora eu tenho de novo finally e next, finalmente e na sequência, próximo. Eu terminei? Não terminei. Então, o finally também eu vou eliminar, não vou marcar. Next. Na sequência, we went to the cinema. Então, fomos para o cinema. Agora eu tenho, olha as opções que eu tenho. After that e first. Depois disso e primeiramente.
Eu vou marcar primeiro? Não vou, eu tô no final do texto. Então, eu vou marcar after that. Depois disso, ó. After that, my parents arrived and we go back home. Meus pais chegaram e nós voltamos para casa. Beleza, então essas eram as marcações. Eu vou escrevê-las agora, continuando aqui com... eu posso escrever com vírgula, posso passar para a linha de baixo, tá? Then, next e after that. Então, essas eram as marcações. Vamos supor que vocês estavam aí acertando 1,5 ponto. Muita gente acertou essa questão, né? O que me deixou muito surpresa, porque vocês acertaram essa questão, e muitos de vocês acertaram essa questão, que era muito parecida com a questão anterior, e na questão anterior vocês erraram, né? Aliás, anterior não, que era muito parecido com a primeira questão que vocês erraram. Então, isso me deixou, assim, um pouco pensativa, sabe? Gente, por que esses meninos estão fazendo isso? Me levou a pensar que vocês procuraram alguma coisa aí na internet. Mas, vamos lá. Na sequência, a quarta questão, valendo 1 ponto, escolha a opção correta. Então, vamos escolher a opção correta dentre as 4 aí, A, B, C ou D, na sequência correta, tá? Sarah wanted to pass the exams. A Sarah queria passar nos exames, né? Nas provas, nos testes. So, então, ó, agora eu tenho que colocar alguma coisa aí que faça sentido. So, she had math classes every day. Ela teve aula de matemática todos os dias. Eu posso colocar next. Então, na sequência, ela teve aulas vamos analisar por partes, tá? Vamos ver se é a primeira. Next, she had math classes every day. Then, she studied 2 hours a day. And finally, she did great at her exams. Ok, pode ser esse aí, né? Mas não combina, por exemplo. So, então, na sequência next, não combina. Né? Esse next aí, ele tem que estar lá pro meio, né? Eu já tenho que ter falado alguma coisa antes, né? Então, ó, o then, eu não posso pôr a letra B, porque eu tenho then no começo. E then e so significa mais ou menos a mesma coisa. Então, eu não vou colocar então, não dá, né? E depois de então, eu tenho first. Aí também não dá, piorou ainda, né? Não dá mesmo. Na letra C, eu tenho de cara o finally, finalmente. Eu vou começar a contar um caso falando finalmente? Impossível. Então, me sobrou o quê? A letra D. First, então, primeiro, ela teve aulas de matemática todos os dias. Na sequência, ela estudou 2 horas por dia. E, finalmente, ela fez ótimos exames. Então, é a letra D, ok? Vamos marcar aqui com um X bem grandão, ok? Letra D, valendo 1 ponto, tá? Quinta questão, valendo 1 ponto também. Choose the best option to complete the sentence. Então, escolha a melhor opção para completar a sentença. When they traveled to Mexico, Juan and Mears, olha o que acontece aqui. Eu já sei que é passado simples. Olha o meu verbo aqui, ó. Vou marcar ele para vocês aqui, ó. Ó. Olha lá. When they traveled. Deixa eu apagar aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar com... Mas vai marcar desse jeito mesmo. Ok. Quando eu tenho um passado simples, eu já sei que a minha frase, ela tá no passado. Então, eu tenho passado simples ali. Então, eu tenho que escolher os verbos da sequência também no passado, tá? Quando eles viajaram para o México, Juan and Mears, ok, o que aconteceu? Vamos ver as opções. Um carro, eu tenho lá um carro. Vamos ver a primeira opção aqui, ó. Rented. Rented significa alugaram, depois visitaram, depois tiraram. Ok, took a picture, many pictures. Pode ser essa, não pode? Pode. Vamos ver as próximas. Had a car. Também tá no passado simples, ó. Mas olha o que acontece aí, ó. Had a car, tiveram um carro ou tinham um carro. Muito estranha essa sentença desse jeito, né? Visitaram muitas cidades, beleza.
Alugaram muitas figuras, muitas imagens? Nada a ver. Então, essa aqui, ó, com rented aqui, já tirava fora, já não era essa opção. Agora, vamos ver a letra C. Rented, tá beleza. Went, vamos ver se é went. Went many cities, foram a muitas cidades? Eu podia até falar desse jeito, se eu quisesse. E take, tiram muitas figuras, muitas imagens, muitas fotos? Tiram, o verbo take está no presente. Então, aqui eu também já eliminaria. Não pode. Se eu estou contando uma coisa que aconteceu no passado, eu não posso considerar esse verbo no presente. Então, já elimino também a letra C. Eliminei a B por causa do rented, eliminei E por causa do had, porque had, né, tínhamos um carro, não dá. Eliminei a C por causa do take, que está no presente. Agora, vamos ver a letra D. Quando eles viajaram para o México, Juan e Mirce had a car. Tiveram um carro. Gente, esse had a car é terrível. Não dá. Olha a minha cara de disgusting. Não dá, tá? Went many cities. Também não dá também. Fomos a muitas cidades. Não dá. And took many pictures. Também impossível, tá? Então, não dá. O que mais encaixa aí no caso de viagem é rented, visited and took, tá? Então, é a letra A, ok? Vamos marcar aqui com um X bem grandão aqui na letra A, tá? Então, esse aqui vale 1 ponto, ok? Não adianta vocês falarem comigo assim, mas a letra D dá. Não dá, porque não é assim. A construção na língua inglesa, ela não é feita dessa forma, tá? Eu posso falar que eu tinha um carro, I had a car, mas com sentido de posse, tá? Então, eu posso falar assim, eles tinham um carro? Ok, eles tinham um carro. O Juan e a Mirce tinham um carro. Beleza. Visitaram muitas cidades. Então, eles não foram, foram many cities? Não dá, tá? Então, eles foram para algum lugar, mas many cities não dá, ok? Então, é a letra A mesmo. Vocês têm que acostumar que não dá para traduzir tudo literalmente. O que acontece toda língua tem um padrão de construção. No inglês aí não é possível fazer a construção se for de outra maneira, ok? Seguindo aí, a sexta questão também valia 1 ponto. Escolha a opção correta para preencher a sentença utilizando a when clause. Gente, quantas vezes eu falei com vocês dessa when clause? Várias vezes. Tivemos uma aula no Google Meet, que eu me lembro que eu gastei quase a aula inteira corrigindo o exercício da when clause. E mais do que isso, falando da danada da vírgula que vinha quando a when clause aparecia na primeira oração. Eu me lembro como se fosse hoje que nós fizemos isso, né? Então, eu tenho lá. Vamos ver. When I was a child, quando eu era criança, agora, se eu estou falando de quando eu era criança, eu vou escrever a sentença no passado. Então, o verbo que vem na sequência aqui, eu já sei que é travel, que é o verbo viajar, mas eu tenho que transformar ele para o passado simples. I, to my uncle's farm. Eu viajava para a fazenda do meu tio, tá? Então, travelly, existe essa palavra? Travelly? Não existe. Existe traveled? Existe. É essa a sentença, o verbo correto, tá? Existe essa palavra aqui, olha aqui quantas consoantes eu tenho, faltou aqui um A. Essa aqui eu fiz de propósito, já tirei para vocês eliminarem de cara. Agora, olha essa aqui, traveled, com I. Tem com I, gente? Misericórdia, bastava vocês olharem as tabelinhas de verbo. Lá na apostila de vocês só tem os verbos irregulares. Mas se não tá lá, quantas vezes eu já falei com vocês? Se não tá lá, é porque é regular, é com ED. Então, bastava pensar, né? Então, aqui, letra B, ok? Vamos marcar com um X grandão aqui. Mais um pontinho. Sorry. Questão 7. Observe, faltou um Bzinho aqui, tá, gente? Desculpa aí, agora que eu tô vendo.
Observe as duas sentenças a seguir, diga qual das duas é o primeiro evento. Ok, o que aconteceu aqui? Muita gente colocou assim, primeiro evento, segundo evento. Aí colocou, teve gente que copiou a sentença do jeito que estava aí. De novo, o quê? Misericórdia, né? Olha só, na sequência, então você tinha que dizer qual que era o primeiro evento. Por que você tinha que dizer qual que era o primeiro evento? Para você definir aonde que vinha a palavra when. Ó, na sequência, reescreva a frase colocando when, só isso. Então, eu tenho aí duas orações e vou escrever uma frase. Uma frase, gente, uma sentença inteira, tá? Então, olha só. Qual que é o primeiro evento aí? Vamos ver. Marilda realized that she had lost her keys. A Marilda percebeu que ela tinha perdido as chaves dela. Aí, o segundo evento. Her husband came and opened the door. O marido dela veio e abriu a porta. Olha, eu já fiz uma coisa de propósito para vocês. Eu coloquei o primeiro evento como a primeira sentença. Eu só tinha que colocar a palavra when, tá? Então, ficaria da seguinte forma. When Marilda realized she had lost her keys, vírgula. Presta atenção na vírgula, gente. Eu falei tem vírgula. Quando a when clause vem primeiro, eu tenho vírgula para separar as duas orações. Her husband came and opened the door. Era só isso que era para fazer. Então, olha só, era importante que eu tivesse aqui essa vírgula aqui separando. Era muito importante que eu tivesse essa vírgula aqui separando. Era importante que eu colocasse o when. Tinha que ter aqui, ó. Na sequência, reescreva a frase colocando o when. Vou até marcar aqui para vocês verem, ó. Ó, when, tá? Agora, teve gente que fez o seguinte. Teve gente que pegou e colocou a when clause na segunda sentença. Aí, o que aconteceu? Deixa eu tirar isso daqui. Teve gente que fez na segunda sentença. Eu aceitei, porque é possível fazer, tá? Só que aí, quando você troca, quando você coloca o when lá na segunda, você não precisa pôr vírgula, né? Eu falei isso na videoaula também e falei também no Google Meet com vocês. Então, vamos ver o que vai acontecer, ó. Her husband, vamos supor que eu já sabia, olha o que acontece. Vamos supor que eu já sabia que eu estava falando da Marilda e tal, mais um motivo para a Marilda vir primeiro, ó. No caso aí, vamos supor que eu já sabia que a Marilda tinha perdido a chave e tal. Então, eu vou começar com her husband. Her husband came and opened the door when Marilda realized she had lost her keys. Ó, vamos traduzir. O marido dela veio e abriu a porta quando a Marilda percebeu que ela tinha perdido as chaves. Faz sentido? Mais ou menos. Parece que tá faltando informação aí, né? Primeiro, her husband. Her husband de quem? Marido dela de quem, né? Mas, o que aconteceu? Como teve gente que pensou desse jeito, e é uma construção possível, tá? No inglês, vamos supor que eu já sabia que era o marido da Marilda e tal. É uma construção possível, tá? Então, eu considerei. Só que eu marquei para vocês, porque teve gente que colocou vírgula. Nesse caso, não colocava vírgula entre a primeira sentença e a segunda sentença. Mas eu considerei, tá? Mas, na verdade, essa daqui é a correta, tá? Então, essa é a correta. A segunda não é tão correta devido às circunstâncias aqui, mas eu considerei, tá? Então, essa primeira aqui é a correta. Então, vamos supor lá que quem fez bonitinho lá, mais ou menos 50% das pessoas acertaram. Então, 1 ponto, ok? Essa de baixo aqui eu considerei, tá?
A última questão era uma tirinha. Acostumem-se com as tirinhas, porque eu vou continuar cobrando tirinhas para vocês já irem acostumando com as questões de Enem, tá bom? Vocês estão no 7º ano, daqui a pouco 8º, 9º, 1º, 2º, vocês já vão pegar o Enem já reformulado quando forem fazer o Enem na 2ª série do médio e na terceira série, tá? Então, se acostumem com isso, porque isso é muito comum. E não só no Enem, tá? Para prova de concursos, prova de ingresso em outras escolas, enfim, vão se acostumando aí a interpretar os textos de tirinha. No caso aí, nem era uma questão de interpretação. Eu pedi que vocês retirassem do texto os verbos no passado simples. Pelo amor de Deus, não fala comigo que não entendeu a tirinha, não. Porque teve uns alunos aí que falaram assim, eu não entendi o texto. Mesmo assim, estava fazendo com consulta, podia consultar um dicionário, conversamos sobre isso antes da prova, tá? E se quisesse entender a historinha toda, era só usar o dicionário que ia entender a história toda, né? Enfim, ainda assim, era para identificar os verbos no passado simples e copiar, nada mais do que isso. Quais são os verbos no passado simples aqui? Vou marcar para vocês, porque a imagem dá para marcar. Estava escrito assim, Hi dear, what did you do yesterday? Ok, aqui o did, eu tenho ele como passado simples. Só que aqui ele está como auxiliar, tá? Então, teve gente que colocou ele, eu aceitei, porque ele não deixa de estar no passado, né? O verbo do, no passado, vira did, mas aí a gente usa ele, traduzindo ele como fazer, só num outro contexto. Aqui ele está como auxiliar, mas ainda assim eu considerei, tá? Então, o did está aqui. Na sequência, tem lá, Hi mom, I studied, ó. Já tem o outro aqui, ó o ED no finalzinho do verbo. I studied. Eu estudei inglês online. I studied English online. Beleza, 2 já. Aqui de novo eu tenho did. Did you study? Ó, você estudou. Ok, gente, você estudou. Did you study? Olha o study do did you study. Ele tá no passado? Não está. Eu traduzo a sentença no passado porque eu tenho o auxiliar did. Mas a escrita dele não está no passado. Tá? Então, o did de novo. You didn't study English. Ó, agora eu posso marcar o didn't na negativa? Posso, mas de novo, ele está como auxiliar, tá? Mas como vocês consideraram ele no passado, eu aceitei também. Depois, a mãe falou assim, você não estudou inglês. Aí o menino olhou para ela assim, né? Já meio, né? Cabreiro, né? The PC failed. Ó, falhou, failed. Ó o ED no final, gente. Passado simples do verbo to fail, que significa falhar, né? Tipo, quebrar. Ah, parou de funcionar. Yesterday. Teve gente que colocou yesterday como verbo no passado simples. Misericórdia. O que é yesterday? Não é ontem? Ontem é verbo? A palavra ontem é verbo? Pelo amor de Deus. Se eu estivesse na sala com vocês, eu ia dar um cocãozinho. Juro pra vocês. Então, olha lá. Ia puxar a orelha. Né? Ter condição isso não. Misericórdia. Olha lá. Então, o correto aqui seria, ó, o verbo studied, né? Que tava no... Ó, desculpa aí, gente. Studied. E o verbo failed. Tá? Esses seriam os corretos. Teve gente que colocou o did, eu aceitei. Deixa eu passar pra cá. O did, eu aceitei. E o didn't, tá? Também aceitei, ok? Agora, quem não colocou studied e failed, eu tirei metade dos pontos. Porque esses eram os verbos que eu precisava para fazer essa sentença. São eles que me indicam o passado simples com clareza, tá? Porque o did e o didn't, embora estejam no passado, eles se encontram aí como auxiliares do passado simples, ok? Então, aqui também valia um ponto, né? Um pontinho, tá? Então, agora vocês terminaram, quem marcou aqui e tudo, né? Vamos supor aqui que eu não tenha marcado, que eu não tenha consultado, ou que eu tenha,
Não importa, it doesn't matter. Vamos fazer as contas, então. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos e meio, 7, 8, 9 e 10. Está aí a prova valendo 10 pontos e quem tirou 10 pontos ganhou um congratulations. Ok, pessoal? Então é isso aí. Vejo você semana que vem. See ya!